para comunicações parlamentares. Senhor presidente, meu amigo, companheiro Asdrubal, meus colegas parlamentares. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o projeto de lei do Senado que define as atividades privativas de médicos, as quais podem ser realizadas por outros profissionais da área de saúde. Isso significa a regulamentação da medicina. Em outras palavras, há 70 anos que a medicina não é regulamentada no Brasil. Esse projeto tramitou mais de 5 anos no Senado Federal, houve troca dos autores, começou com o ilustre senador à época, 2001, Geraldo Altoff, meu amigo, meu vizinho, da cidade de Tubarão, Santa Catarina. Depois houve várias mudanças e acabou vindo para a Câmara após a aprovação do Senado e fui convidado pelo então presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público desta Casa para ser o relator de um projeto polêmico, complexo e costumo dizer que ele foi mal vendido na origem. Tem N interpretações. Esta é a minha interpretação, baseado no trabalho de 1 ano e 3 meses, correndo o país, visitando inúmeras lideranças, atendendo o convite de colegas parlamentares desta Casa, e combinamos com um relatório. E eu dizia, durante o período em que relatei este projeto, de que se não houvesse o entendimento dos segmentos da área da saúde, ninguém melhor do que cada profissão da área da saúde para ajudar a fazer o relatório, querendo eu buscar a satisfação de todos os segmentos envolvidos da área da saúde, obviamente com foco em satisfazer o paciente, o cidadão brasileiro. Dito isso, várias reuniões tivemos. Bem da verdade que muitas polêmicas, discordâncias, mas eu disse, se não houver entendimento entre os segmentos, eu farei o relatório de acordo com a minha consciência, agindo como paciente. Como eu gostaria de receber um profissional da área da saúde no momento em que vier a precisar, como já precisei no passado. Mas tenho o prazer, a alegria, o privilégio. Primeiro, agradecer a todos. Fizemos um relatório baseado no entendimento. Não agradou a todos, mas todos cederam um pouco. Cada um cedeu um pouco e por isso conseguimos fazer esse relatório. Aprovado na forma do substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, como eu disse, onde eu fui o relator, o projeto lista as atividades privativas dos médicos. Entre elas estão a emissão de laudo de exames feitos por meio de endoscopia e da imagem ecografia, por exemplo, prescrição de órteses e próteses oftalmológicas, a realização de perícias médicas e exames médicos legais, exceto os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e biológicas molecular. O texto foi aprovado com as emendas da Comissão de Seguridade Social e Família. O substitutivo define como são privativos de médicos os diagnósticos realizados por outros profissionais, tais como diagnóstico psicológico, nutricional e avaliações comportamental e da capacidade mental, sensorial e psicomotora. Segundo o texto, todos os procedimentos definidos como privativo de médico não se aplicam ao exercício da odontologia no âmbito de sua área de atuação. Fizemos esse relatório discutido com todos e entendemos e concluímos que só foi possível graças à compreensão de todos, sabendo que todas as profissões são importantes na área da saúde. O médico, por exemplo, ao fazer uma cirurgia e em seguida encaminha
o paciente para o quarto apartamento de um determinado hospital, dependendo da situação do paciente, a continuidade será por um enfermeiro, ou um farmacêutico, ou um fisioterapeuta, dependendo da situação do paciente. Ficou claro, e nós reiteramos isso nas discussões, de que todos os segmentos são importantes dentro da visão macro da saúde. As profissões que tinham algo a reivindicar, como a biomedicina e farmácia, conversamos separados, entramos de acordos, sempre visando o bem-estar do paciente, pelo menos essa sempre foi a nossa intenção. Atividades feitas por outros profissionais ligados ao setor da saúde são explicitamente citadas como não privativas de médico. Entre elas pode ser citada a aplicação de injeção simultânea a extramusculares e intravenosas, coletas de material biológico para análise laboratorial, realização de exames citopatológicos, análise de amostras de células e seus laudos, e a realização de cateterismo sem cirurgia, no esôfago ou no nariz, por exemplo, também está incluído nas ações privativas de médicos e atendendo a pessoas sob risco de morte iminente. O projeto torna privativos dos médicos a direção de chefia de serviço médico. Bom, quando envolver chefia e ligado ao médico, o gerente daquela área, obviamente, deverá ser o médico. Já o administrador de um hospital, de uma administração fora a técnica, será exercida por qualquer cidadão, porque gerente de um hospital não precisa ser necessariamente ser um médico ou até mesmo um outro profissional de outros segmentos da saúde. É diferente. A direção administrativa do serviço de saúde não é privativa, é da medicina, logicamente. Creio que há distorções quanto à interpretação deste projeto, pois somente delimitando as atribuições podemos garantir eventuais responsabilidades que hoje são compartilhadas ou até diluídas. Não há como encarar a aprovação do texto como selecionamento ou as demais profissões, como alguns querem plantar. Até porque esse deputado é um defensor de que seja regulamentada definitivamente aquelas profissões não regulamentadas, ainda não regulamentadas na área da saúde. Cito como, por exemplo, a acupuntura, que tramita em projeto paralelo aqui nesta casa. Por isso esperamos que o Senado, agora que retornou ao Senado, que o Senado faça uma reavaliação e analisando o que nós aprovamos aqui, para que possamos contar com a aprovação desse projeto que é tão importante aqui para a medicina. Creio que há acordo e haverá esse projeto ser aprovado também no Senado. Não há como encarar a aprovação do texto como cerceamento das demais profissões, como alguns querem e entendam que deva ser assim. Mas o importante é que a maioria dos que participaram, a representatividade da área da saúde, participou do debate. Esse debate foi nada mais, nada menos que 15 meses de discussão. No Senado ficou na ordem de 5 anos tramitando, tamanha complexidade, e nós conseguimos fazer um relatório, repito, não que eu tenha a ilusão de ter agradado a todos, até porque nós jogamos aberto, discutimos, foram várias audiências públicas, aqui na Câmara dos Deputados, audiências públicas também aqui em Brasília, conferências, viagens diversas por este Brasil afora, atendi todos os convites feitos pelos parlamentares desta casa e concluímos um relatório que eu interpreto como menos mal, porque foi elaborado com o apoio de todos. Obviamente, repito, que alguns tentaram ainda incluir uma palavra, uma frase, e eu disse que não mexeria mais no projeto, senão nós ficaríamos mais 5 anos aqui nesta casa. Mesmo assim, houve tentativas, foram apresentadas outras emendas, votos separados, mas prevaleceu o bom senso
E eu fico aqui satisfeito, agradecer aos meus colegas parlamentares que aprovaram um projeto importante para a sociedade brasileira, a regulamentação da medicina baseada no meu relatório.